Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando aqui o vídeo relativo ao nosso estudo bíblico, né? Nós não estamos tendo condições de gravá-lo em tempo real, através da live, mas estamos fazendo a gravação e reproduzindo aí para todos os irmãos através do Facebook e também através do YouTube, né? Aqueles irmãos que puderem e quiserem assistir, podem fazê-lo. Estamos tratando da doutrina da Trindade, dando continuidade ao que nós vimos vendo com a igreja nas quartas-feiras. Estamos falando nesse tempo da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus Espírito, que existe, que coexiste com a Trindade desde a eternidade, né? Ele existe, coexiste, ele atuou, né, no Antigo Testamento, desde a criação, como o próprio Deus presente, monitorando a sua criação, atuando na criação, dando poderes e capacidade aos grandes servos de Deus do passado, para que eles pudessem executar as suas missões, né, durante todo o Antigo Testamento. E vimos também a pessoa do Espírito no ministério de Jesus, né, no Novo Testamento, no ministério de Jesus. E hoje nós vamos ver também de forma bem particular a presença ou o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Jesus Cristo em João capítulo 14, Jesus no Evangelho de João capítulo 14, ele diz no verso 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o viu, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é a palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. E o Espírito Santo, ele atuou na vida dos apóstolos antes mesmo do dia do Pentecostes. E essa atuação ela é bem semelhante à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito atuava dando capacidade ou dando condições aos servos de Deus de fazerem acontecer a missão de acordo com o propósito e de acordo com o chamado do próprio Deus a esses homens, né? Poderíamos dizer homens e mulheres que foram levantados por Deus para conduzir os atos de Deus frente ao seu povo. E com os apóstolos isso aconteceu também, né? Antes do Pentecoste. Quando Jesus prometeu aos discípulos o Consolador, né, foram essas as palavras que Jesus usou, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Embora o Espírito Santo habitasse com os apóstolos, ele ainda não estava para sempre com eles. Como no Antigo Testamento, a presença do Espírito ainda não era uma dádiva permanente. Isso estava para acontecer, mas até então os apóstolos eram dotados em função da vocação, em função do chamamento de Deus para a missão que lhes estava posta. O Espírito Santo, já embora habitando com os discípulos, logo após a ressurreição, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa narrativa a gente encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22. Mas essa ainda não era a posse definitiva do Espírito.
o Jesus havia acabado de comissioná-los para pregar o Evangelho e exercer a autoridade espiritual. É esta a grande marca do apostolado. Esse é a grande verdade sobre o ministério apostólico, né? No entanto, nós reformados, nós presbiterianos, não entendemos como legítima o título de apóstolo nos nossos dias, porque isso tinha uma relação específica naquele momento da vida da igreja, e o colégio apostólico estava fechado naquele momento pelo próprio Cristo, pelo próprio chamador, né? Assim poderíamos dizer. O próprio Cristo deu-lhes o Espírito Santo como equipamento para realizarem a tarefa que haviam recebido. O que os apóstolos fizeram, somente os apóstolos o fizeram, né? E fizeram isso com a autoridade e com a autonomia concedida a eles, né, para fazer. Portanto, o Espírito Santo só habitaria permanentemente nos apóstolos após a glorificação de Jesus. Conforme João capítulo 7, o verso 39, João registra o seguinte: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito que até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Esse acontecimento se daria após a glorificação de Jesus, como de fato ocorreu e como está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, né, pelo evangelista Lucas. Ele disse aos discípulos, em João 16, verso 7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. O Espírito Santo é o Deus presente. O Espírito Santo está na vida da igreja. O Espírito Santo, ele desceu sobre a vida da igreja, como cumprimento daquilo que havia sido anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, como cumprimento da promessa do próprio Cristo, né, no livro de Atos, durante a sua ascensão. Ele disse a respeito desse Espírito que seria dado, que seria concedido, que seria mandado à igreja, juntamente aos discípulos e a todos aqueles que creram nesse evangelho. E esse assunto nós queremos tratar no nosso próximo encontro, né, quando vamos ver a descida do Espírito Santo no Pentecostes, né? E que Deus continue nos abençoando, irmãos. Mesmo estando à distância, estamos unidos num só propósito de conhecer mais as Escrituras, de aprender mais da Palavra de Deus, de nos alimentarmos dela. E, sobretudo, nesse tema, né, a respeito do Espírito Santo, o Deus que habita em nós, o Deus que habita conosco, nós nos sintamos acalentados, nós nos sintamos seguros, nós nos sintamos encorajados a enfrentar as dificuldades e em vencê-las em nome do Senhor Jesus, no poder desse Espírito. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, abençoar muito o seu coração. Eu quero convidá-lo a que estejamos orando neste momento. Ó Deus eterno, seja sobre nós a tua graça, e nós queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor nos oferece de poder compartilhar a tua palavra. Ainda que à distância, como dissemos, nós estamos, ó Deus, unidos, muito unidos na força do Senhor. Nós estamos, ó Deus, como corpo do Senhor, buscando a direção e buscando, ó Deus, o entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, no qual estamos vivendo e que temos como o nosso consolador, o nosso guia, o nosso ensinador, nós possamos, ó Deus, viver vencendo dia após dia as lutas, as adversidades. Agradecemos muito a Deus e rogamos as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida de cada irmão
que estará, ó Deus, assistindo a este vídeo, e que essa palavra possa ser de fato, ó Deus, uma palavra que traga conforto, que traga, ó Deus, acalento ao coração de cada irmão. Assim oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.